Zacarias e Maria. Lucas capítulo 1, versículo 5 a 21 e versículos 26 a 38. O texto de hoje fala de uma mesma situação vivenciada por dois servos exemplares do nosso Deus, que apesar de apontar para comportamentos iniciais distintos, culminaram para o mesmo fim, a manifestação da glória de nosso Deus. Versículos 5 e 6. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Vejamos algumas considerações a respeito do chamado de Zacarias para este projeto do Senhor. Zacarias era sacerdote, estava em atividade de seu sacerdócio no templo do Senhor. Tanto ele quanto a sua esposa são apresentados na Bíblia como servos justos e irrepreensíveis, cumpridores de todos os preceitos da época, bem como dos mandamentos do Senhor. No entanto, já eram avançados em dias e não tinham filhos. Veja como são as coisas. Servir ao Senhor não é sinônimo de receber todas as bênçãos que gostaríamos de receber, e principalmente no tempo que queremos receber. Zacarias e Isabel serviam ao nosso Deus como poucos o servem hoje, e mesmo assim, por motivos que somente o próprio Deus poderá mencionar, eles ainda não haviam sido abençoados com a presença de um filho. Outra questão é que quando o próprio Deus os abençoou, ele é quem determinou o devido tempo, ou seja, quando Deus nos abençoa, ele o faz no tempo dele, pois a bênção dada a nós é na verdade a manifestação do seu agir em nós, e como tal, é direcionada para um determinado fim. Sim, uma finalidade, escolhida e determinada pelo próprio Deus, a manifestação do seu poder. Versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Perceba que, mesmo não sabendo o tempo certo em que este casal buscava e esperava no Senhor a concretização de ter um filho em sua casa, podemos dizer que nosso Deus levou muito tempo para os abençoar. Lembre-se que nessa situação, eles já estão velhos, e este foi o motivo que o levou a duvidar. Sabemos também que Isabel era aquela a quem diziam ser estéril, mas isso já havia sido superado em exemplos por séculos antes, e Zacarias, como conhecedor da história do povo de Israel, com certeza já sabia disso. A sensação que temos é que a resposta demorou tanto que ele nem acreditava mais. Mas isso é só uma sensação, não podemos supor nada, ok? Neste momento, amados irmãos, é importante que tenhamos em mente duas situações. Primeiro, por mais que busquemos, seremos abençoados se esta for a vontade de nosso Pai, e não que a nossa busca vá obrigar o nosso Senhor a nos abençoar. Lembre-se que, em um dado momento, outro servo do Senhor precisou ouvir a seguinte resposta: A minha graça te basta. E muitas vezes é exatamente isso que ele nos quer dizer. Segundo, se ele nos ouvir, tenha em mente que isso será feito no seu devido tempo, ou seja, no tempo do Senhor. Por isso, não desfaleça a tua fé, não desanime o teu empenho em clamar, mas confie e espere em Deus, que no seu devido tempo ele dará a resposta. Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Veja que, mesmo sendo um servo exemplar, Zacarias falhou em não confiar, ou melhor, no primeiro momento relutou a isso. Observe que as razões apresentadas por ele como empecilhos, apesar de serem duras para o homem, não é nada para Deus. O que parecia impossível para Zacarias não parece ser nada tão impossível assim, e podemos até apontar que não era, já que, como veremos a seguir, Maria tinha um motivo ainda mais sério para duvidar, mas escolheu indagar sobre como se dará isso e confiar.
e Zacarias escolheu relutar. Quantos de nós estamos pedindo a Deus um emprego e recusamos uma oferta para atuar em uma função que julgamos, por consciência preconceituosa do próprio homem, pequena e com baixo valor salarial? Quantos de nós pedimos para sermos usados, mas negamos falar de Cristo a outros, seja nas redes sociais, no trabalho ou na partida de futebol? Quantos de nós queremos comprar um carro e não aceitamos sair de usado fácil? Quantos de nós pedimos uma casa e negamos comprar uma que está precisando de sérias reformas? Muitas vezes, o Senhor nos tem dado a resposta que buscamos, mas assim como Zacarias, estamos relutando em acreditar. Cuidado, irmãos. Zacarias foi punido por essa descrença. Não queremos nós passar pelo mesmo caminho, não é mesmo? Versículo 28 a 37. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria era da linhagem de Davi, vivia em uma cidade da região da Galiléia. Você conhece a história desse povo, do preconceito que sofriam, da rejeição e perseguição social que passavam? Uma serva fiel e humilde, sem dúvida, pois foi tratado como muito favorecida e saudada com a expressão: O Senhor é contigo. Olha quanta honra! Que maravilha! Maria, ao ouvir essa saudação, perturbou-se muito. Provavelmente sentiu-se confusa, pois se colocou a pensar no que significaria esta saudação. No entanto, o Senhor, que não é Deus de confusão, através do anjo, logo lhe passou a esclarecer a situação. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Perceba que, diferentemente de Zacarias, Maria não duvidou, ela indagou: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Perceba que ela disse como será, não como seria possível. Maria creu no que o anjo do Senhor disse. E por qual razão pensamos isto? Porque ela mesma afirma mais à frente: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quantos de nós estamos confiantes de que nada é impossível para Deus? Quantos acreditamos que Ele poderá mudar o nosso destino, o nosso caminho, nossas ações? Agora, quantos de nós estamos prontos a não só confiar, mas a se dispor a lutar, a agir, cumprir a determinação do nosso Senhor e lhe perguntar: como será isso? Notamos aqui também uma distinção de razões para crer ou não crer. Zacarias era velho e pensou que sua velhice seria impedimento. Maria não tinha relação com homem algum e sabia que para Deus isso não seria impedimento. Por isso dizemos na introdução desse trabalho que falamos de dois servos exemplares que inicialmente divergiram em suas ações, mas chegaram todos pela graça de Deus Pai ao mesmo lugar. Quer dizer, ambos receberam a bênção e agradeceram a ela com um cântico ao Senhor. Estamos nós preparados para o chamado, como esses irmãos? Estamos respondendo ao chamado como Zacarias ou como Maria? Estamos agradecendo a Ele pelo chamado e pela bênção, louvando e cantando de todo o nosso coração? É hora de despertar, meus irmãos. Que assim como Maria, estejamos prontos a dizer: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Que Deus nos abençoe. O texto. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias,
Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que se diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nos versos 46 a 56 temos o cântico de Maria, e nos versos 67 a 80 o cântico de Zacarias.